Agora é oficial, pessoal. Pode fechar o Congresso, pode cancelar as eleições e devolver o Lula para a prisão. Sério, fecha o Congresso, transforma isso aqui no museu. Quem disse isso? Bom, se você interpretar a fala, uma das últimas falas do Alexandre de Moraes, é isso mesmo. Como vocês sabem, 150 autoridades do Brasil foram fazer um tour democrático lá em Portugal, no Gilmar Palusa, e o Alexandre de Moraes aproveitou essa viagem para fazer uma palestra na Universidade Coimbra, uma das mais antigas do mundo que fica em Portugal. Durante a sua palestra, com aquela exuberância de sabedoria e conhecimento sobre democracia, o Alexandre de Moraes proferiu uma das suas declarações mais difíceis de compreender. Porque até então eu acreditava que democracia era o governo do povo. Poderia ser tanto pelo executivo, porque ali está o presidente, que é eleito pelo povo, quanto pelo legislativo, porque ali estão os representantes eleitos pelo povo. Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma democracia que era liderada, que era gerida, que era organizada por pessoas que nunca receberam votos, o judiciário. Mas o Alexandre de Moraes, no seu exorbitante sabedoria, disse que Moraes diz que século XXI é do judiciário. Vamos analisar isso aqui. Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes... O Supremo Tribunal Federal disse que o século XXI é do judiciário. Frase, abro aspas. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário. Porque, para Moraes, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos. A democracia falhou na garantia dos direitos humanos. Então, nada melhor do que um poder que não foi eleito para garantir o que é direitos humanos. Então, a interpretação do que é direitos humanos, como vai ser executado, são eles que farão. É a primeira vez que eu vejo na história o grande defensor da democracia conseguir, em uma frase, destruir tudo que representa um Estado democrático de direito. Então é o seguinte, pessoal, não precisa fazer eleição, mas para que fazer eleição, gastar dinheiro, correr para ficar elegendo deputado, senador, presidente, se nós estamos no século do judiciário, no século do STF? No século do STF. Essa é a nova democracia relativa. Moraes ainda fez ainda um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presidente do local. De acordo com o magistrado, se há um culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista o indicou ao tribunal. Em 2017. Quando eu fiz um vídeo falando que o maior erro que a gente cometeu foi o impeachment da Dilma, porque o impeachment da Dilma fez com que o Temer subisse ao poder e o Temer indicou Alexandre de Moraes, nenhum dano que a Dilma pudesse fazer, nenhuma crise econômica que ela pudesse colocar o Brasil seria tão grave, tão perigosa, quanto a indicação do Temer, do Alexandre de Moraes. Que na época, o PT se mobilizou para impedir, conseguindo uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas. Porque o PT dizia que o Alexandre de Moraes era um ditador, chamava ele de fascista, xingava ele de todos os nomes, e nós saímos em defesa do Alexandre de Moraes. Cara, história. Mas então tá aí, pessoal. O Alexandre de Moraes, o nosso iluminado ministro do STF, ao qual nós devemos ter o total respeito, afinal de contas, eu não quero a Polícia Federal na minha casa amanhã, mas eu acredito que depois desse vídeo ela vai aparecer lá de qualquer maneira. Eu sei que uma das vontades do Alexandre de Moraes, ele deixa isso bem claro, é prender todo mundo da direita que ainda tem a vergonha na cara de criticar as suas decisões, nunca pro pessoal, mas nas decisões, e isso não faz parte da nova democracia. Porque no século XXI, que é o século do judiciário, não existe mais liberdade de expressão. O maior risco para a democracia é a opinião pública. Legislativo e executivo fracassaram e somente eles, os grandes, iluminados, inteligentíssimos salvadores da democracia, têm a capacidade cognitiva de entender no alto do Monte Olimpo o que é melhor para nós, meros mortais. E ai de você de criticar uma dessas decisões. PF na sua casa, seu nome em inquéritos, sua vida destruída, sua família presa, você sendo ameaçado de prender seu pai, sua mãe, sua filha e todo mundo, porque você é um risco para a democracia. A democracia do século XXI, que é a democracia do judiciário. Em um mundo normal, um ministro da Suprema Corte proferindo uma frase dessa, deveria imediatamente, pelo menos, sofrer uma espécie de sanção, suspensão, até mesmo impeachment. Mas no Brasil, que é onde o judiciário está mais avançado para destruir a nossa democracia, infelizmente nós temos muitos representantes eleitos que se acovardam, que têm medo. Eu sei, eu também tenho medo, mas o meu medo maior é nos momentos finais da minha vida achar que eu fui um covarde e não ter ficado de pé para tentar combater isso que pode destruir a liberdade dos nossos filhos e netos.
Eu posso ser preso, eu posso ser destruído, eu posso morrer, mas eu vou de cabeça erguida. Você viu isso? O ministro Moraes fez uma palestra em Portugal e soltou uma declaração que deixou todo mundo de queixo caído. Se você está cansado de explicações oficiais que não dizem nada, prepare-se. Ele apontou diretamente a culpa do Temer. Sim, você ouviu direito. Durante o evento, Moraes minimizou críticas recentes ao STF e destacou que a origem de muitos problemas vem de decisões anteriores, e citou o ex-presidente Michel Temer como responsável por parte delas. Ele disse que isso mexe diretamente com a confiança das instituições. Imagina o ministro de um tribunal supremo falando isso em público. Daqui de fora, alguns ficaram chocados, outros vibraram, mas ninguém ignorou. Se inscreva no canal para mais notícias, curta e deixe o seu comentário e compartilhe.